Uma propriedade rural no Espírito Santo foi transformada num centro de desenvolvimento sustentável e lá são apresentados equipamentos para ajudar na sustentabilidade das propriedades rurais, desde aquecedores solares até desidratadores de alimentos e um fogão solar. Muita gente visita o lugar para conhecer essas soluções e implantar nas suas propriedades. Guaçuvirá, seja bem-vindo. Guarde bem este nome. É mais que uma fazenda, é um exemplo de preservação ambiental. Nós estamos em Venda Nova do Imigrante, que é uma cidade do interior do estado do Espírito Santo, em uma comunidade chamada São José do Alto Viçosa. A ideia assim, de ter uma área sustentável, com práticas que não agridem o meio ambiente, foi sonhada lá em 1970, por um argentino chamado Júlio Duenas. Porém, ele não conseguiu colocar em prática lá nos anos 70. Ele tinha alguns interesses em disseminar aquilo com a comunidade dele, porém a Argentina estava sofrendo uma ditadura militar. Então ele foi obrigado a ter que largar os sonhos dele de lado. Visto isso, ele veio para o Brasil tentar construir aquilo novamente. Aí ele conheceu várias pessoas aqui no Espírito Santo que tinham interesse em comum. No início eram centenas de pessoas. Elas partilharam desse interesse e foram colocar a mão na massa. Encontraram essa propriedade aqui no interior do estado, que estava com um valor muito acessível para ser comprada, porque aqui o agricultor, dono do terreno, ele tinha cortado as árvores para fazer carvão, as nascentes estavam assoreadas, existia pasto para gado e a agricultura que era plantada não tinha rotação, era sempre a mesma ano após ano e isso fez com que o solo ficasse doente. O Júlio viajou muito, conheceu gente do mundo inteiro. Aonde ele ia, ele trazia uma ideia e realizava aqui no Guaçuvirá. Não sozinho, mas com a ajuda de vários voluntários. O Lucas é hoje voluntário no projeto, mas já passou por todas as áreas, por isso conhece tão bem as histórias deste lugar. Seu Júlio faleceu em 2013, aos 76 anos, mas o seu ideal de unir agricultura e sustentabilidade está presente por toda a propriedade. São 12 alqueires muito bem aproveitados. A energia de todo o Guaçuvirá vem do sol. Os raios são captados pelas placas solares e transformados em luz elétrica. O centro de visitantes foi todo construído com doações. Telhas, janelas, portas, tudo reaproveitado. Mas a genialidade do fundador do Guaçuvirá vai além da nossa imaginação. Com objetos simples, ele criou um aquecedor de água solar. Geralmente as pessoas podem utilizar eles em cima do telhado de casa, que é muito simples de fazer, que é com garrafa PET, um cano preto e uma caixa térmica que pode ser reutilizada. Tá lá em casa, deu um quebradinho, sujou, pode estar reaproveitando para esse protótipo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai aquecer a água com os raios solares. Os raios solares vão atingir essas garrafas PETs e vai funcionar como se fosse um isolante térmico, uma estufinha, que vai manter o calor ali reservado por mais tempo. Essas mangueiras que passam dentro desse cano, ele também tem a cor preta porque ele vai conseguir manter o calor ali dentro por mais tempo. E a água gelada que passa dentro desses canos, que vem da nascente, é aquecida com esses raios solares, que vai ficar mais leve, menos densa. Então essa água quente ela vai ser empurrada por essa água gelada até essa caixinha de isopor que fica em cima. Assim, toda vez que a gente abrir a torneirinha, a água que sair vai ser a quente. Qualquer propriedade que tiver raios solares atingindo a superfície pode ser utilizada. E as invenções não param por aí. O sol é também fonte de inspiração para outros experimentos. Um deles é este aqui. Você tem ideia do que seja? Bom, olhando assim, parece uma grande parabólica metalizada, mas na verdade é um fogão solar. Isso mesmo, um fogão. E frita até ovo, olha só. E aí você me pergunta, quanto tempo levaria para fritar um ovo num fogão como esse? A resposta é simples. O dobro do tempo que levaria num fogão convencional. Se no fogão convencional a gente gasta entre 2 e 3 minutos para fritar um ovo, aqui levaria entre 4 e 6 minutos. E o melhor, o fogão ele é móvel, e ele busca os raios solares. Este aqui é um desidratador de alimentos solar. É uma caixa de alumínio com uma tampa de vidro e uma grade.
Você coloca o alimento aqui, pode ser banana, pode ser tomate, fecha a tampa e o alimento vai ser desidratado. Quanto tempo dura para desidratar um alimento solar? Hoje eu estou cheio de perguntas, não é mesmo? Um dia. Um dia você consegue desidratar uma banana, por exemplo. A primeira reação é de susto. Como assim tão simples? Desidratar um alimento, então é assim que funciona? Essa é a primeira reação. A segunda é como que faz? Quero levar para minha casa. Então aí a gente já ganha o nosso dia. Já vimos que essa ideia de sustentabilidade, de reutilizar um material que ia ser descartado, deu certo. Então essas pessoas elas ficam fascinadas, levam para casa. A gente tem relatos de pessoas que têm desidratador de alimento em casa, fogão solar, roda hidráulica, aquecedor de água, que tudo eles aprenderam aqui e levaram para casa. Eu lhes apresento o Opasca. Opasca? Uma máquina que foi desenvolvida com peças de 2 carros, o Opala e o Fusca, que o Júlio pegou esses carros que estavam abandonados e reutilizou as peças para fazer essa máquina. A engenhoca funciona direitinho, olha só. E ajuda na composteira da propriedade. Ele tritura esse composto que fica ali na leira, essa máquina vai girando sozinha, a gente só tem que monitorar ela. Ela termina de triturar, a gente volta com ela para ir triturando o composto de novo. Depois que esse composto estiver bem triturado, a gente traz aqui para o minhocário, onde as minhocas californianas vão consumir esse composto para no final a gente ter o humus. A composteira e o minhocário são muito importantes porque eles reutilizam, dão um reuso à matéria-prima que ia ser descartada na fazenda, do pequeno agricultor, que seria o resto da agricultura dele. Feijão, milho, café e também o que sobra ali, os dejetos dos animais, que são reutilizados nesses compostos. Eles vão ser reutilizados na horta, substituindo o adubo químico, até mesmo nutrindo a necessidade de um agrotóxico em um sistema orgânico de agricultura. Mas o grande tesouro do Guaçuvirá ainda está por vir. Toda a água que abastece a propriedade vem de 4 nascentes. Esta aqui é uma delas. E esta água é usada tanto para consumo, abastecimento e irrigação. Poder tomar água assim direto da fonte é um privilégio. Nascentes protegidas, bem diferente de anos atrás. Aqui a gente tinha carvoarias, que as árvores que eram extraídas desse terreno, elas eram queimadas aqui para a fabricação do carvão. Depois que o Júlio e os amigos adquiriram a propriedade, deixaram ela descansar, removeram a carvoaria, aí a floresta surgiu sozinha. Outra riqueza é a mata preservada. Você já percebeu que eu estou no meio de uma floresta, não é mesmo? Mas nada disso existia décadas atrás. Toda esta área aqui era uma grande área de pasto, uma área desmatada, que foi reflorestada ao longo dos anos. Por isso, Guaçuvirá, essa propriedade, se transformou num centro de educação ambiental e recebe crianças e estudantes de todo o Espírito Santo. E muitas das espécies presentes aqui estão identificadas. Esta árvore aqui, por exemplo, é uma erva mate. Essa identificação serve para educar e também para ajudar na preservação do meio ambiente. O IEMA ele tombou o Guaçuvirá como Centro de Educação Ambiental do Espírito Santo. Existem 8 atualmente. E foi visto os trabalhos que o Júlio e seus amigos estavam fazendo aqui na propriedade, que ganhou grande reconhecimento estadual, a nível até nacional. E aí, com isso, o IEMA veio conhecer o projeto e nos deu o título. Foram centenas de pessoas de todo o Brasil, de todo lugar, escolas, instituições privadas que vieram, cada um com um pouquinho de mudas e foi reflorestando aos pouquinhos, até ter essa dimensão que a gente tem hoje. Quando não há espaço para reflorestar aqui, o Guaçuvirá busca outras áreas de sítios vizinhos que também trabalham com essa pegada, para a gente estar levando esses turistas, essas escolas para estar reflorestando. O resultado de tanto esforço está aí, pintado nas árvores. A gente tem aqui no Guaçuvirá centenas de líquens espalhados por todas as árvores, líquens laranjas, brancos, verdes e o mais importante, o vermelho, que esse vermelho é o indicador mais natural possível que há baixa quantidade de poluição no ar ou nenhuma. Ele é um indicador aéreo, o melhor que a gente tem hoje falando de forma natural.
Hoje o produtor ele tem a consciência que ele precisa preservar a nascente, que precisa de ter uma área ali de APPs, área de preservação permanente ao redor dessa nascente, para que ele também tenha o lucro dele, né? Que os vegetais possam ser irrigados, que ele nunca falte água na sua casa. Então eles têm essa preocupação, eles vêm aqui descobrir como que a gente faz. E a gente entrega a receitinha para eles, eles vão lá e multiplicam o mundo afora. Não tem segredo. Não tem segredo.